Bom dia, que bênção e quão maravilhoso é estarmos juntos em mais um domingo, juntos aqui para refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Então, de já, te convido a reunir-se com sua família, pegar o seu café. Hoje estamos aqui em casa, então seja bem-vindo à minha casa, sinta-se bem. E vamos juntos a tratar de mais um salmo, hoje o Salmo 126. Então, nos vemos logo após o teaser. Para si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Queria dizer para você que nós já estamos há vários domingos, a tratar sobre os salmos de romagem, os salmos de peregrinação, os salmos que aquele povo cantava e entoava enquanto estava em sua jornada. E nós também somos um povo em uma jornada. Nós somos peregrinos, todos nós somos peregrinos a um reino celestial. O salmo de hoje vai tratar sobre a alegria, uma alegria de estar sonhando em Deus, reconhecendo que é Ele que nos faz sonhar. E eu quero te convidar a isso essa manhã. Muitos vão dizer que os sonhos são como ventos, você os sente, não sabe de onde eles vieram, nem se eles vão se cumprir ou para onde eles vão. Os sonhos podem nascer como flores nos terrenos da nossa mente. Um pensador contemporâneo, o Dr. Augusto Cury, afirma que há dois tipos de sonhos. O primeiro são os sonhos produzidos quando mergulhamos num sono. O segundo são os sonhos do dia, os diurnos, que produzimos quando estamos acordados, vivendo as batalhas da nossa vida, as batalhas da existência, as durezas que enfrentamos, e aí, sentindo a vida que pulsa no nosso dia a dia, nós produzimos sonhos a partir disso. Sonhos de um filho quando nasce, quando conquistamos um amigo, quando estamos juntos com alguém que amamos. Tudo isso compõe essa jornada de sonhos. E são sonhos que nos trazem alegria. Mas hoje eu quero dar ênfase na alegria de sonhar. Os sonhos em Deus. Porque o sonhar é um dom de Deus para as nossas vidas, para mim e para você. Então hoje eu quero tratar sobre isso. Porque assim, por vezes em nossa jornada, nós tomamos caminhos que nos afastam do nosso destino final. Nos afastam de onde devemos chegar, de onde devemos estar, e que nos fazem cansar, que nos fazem desanimar. E ainda mais, por vezes nos fazem deixar de sonhar, nos fazem perder essa alegria. Contudo, ainda assim é verdade que é o próprio Deus que nos faz sonhar. É estando nele e através da sua palavra que nós encontramos um sentido em viver os sonhos de Deus para nossas vidas. Pois é aí que vamos encontrar um consolo e uma plena satisfação. E ainda mais, eu quero te dizer que, como está sendo já proposto nessa série, eu espero que esses salmos sirvam como bússolas para a nossa jornada. Eles nos guiem em direção a lições que podemos trazer para a nossa vida diária. Que esses salmos eles possam encontrar um lugar para nos conduzir novamente à alegria de sonhar. E assim como está sendo cantada essa playlist, estamos refletindo nela, eu te convido a dar play na 7ª canção. Eu te convido a essa manhã entoar um cântico nessa longa jornada. Um cântico de alegria que nós encontramos no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas ceifarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. A minha oração é que essa exposição nos impulsione. Ela nos impulsione na direção do alto. Nos impulsione a buscar uma maior comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a prosseguir em nossa jornada como peregrinos também. Subir cada vez mais pelos degraus de uma genuína espiritualidade para a glória do nome do nosso Senhor. Pois assim como nós, esses peregrinos, eles prosseguiam cantando e sonhando, porque eles reconheciam que era Deus que os fazia sonhar. Certamente há coisas que nos acontecem que por vezes deixamos de sonhar. Nestes momentos, nós não podemos dizer, como diz no versículo 1, eles estavam como os que sonham, mas quando nos acontecem os temores da vida, as aflições, por vezes nós dizemos, nós não estamos como os que sonham. Nós estamos muito menos vivendo um sonho, muito mais nos parece um pesadelo. Mas certamente, o nosso Deus, Ele estava, Ele está e Ele estará sempre com seus decretos, com seus planos, alinhados segundo a sua perfeita vontade. Ele é soberano sobre nossas vidas. E eu quero iniciar também essa reflexão com uma narrativa que nós encontramos no livro As Crônicas de Nárnia, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do autor C.S. Lewis, que diz a seguinte passagem. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. As crianças não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento em que o castor pronunciou esse nome, Aslan, todos se sentiram diferentes. Talvez isso já tenha acontecido a você em sonho. Quando alguém diz qualquer coisa que você não entende, mas que no sonho parece ter um profundo significado, o qual pode transformar o sonho em pesadelo, mas ainda melhor, ou em algo maravilhoso. O sonho pode se tornar algo tão maravilhoso que você gostaria, sabe de quê? De sonhar sempre o mesmo sonho. Isso porque eles ouviram o nome Aslan. E ali, no paralelismo, Aslan seria Cristo em nossas vidas. Quando temos Cristo, quando temos Deus, como reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, nós sonhamos sonhos maravilhosos. Porque os decretos e os planos do Senhor para o seu povo e para mim e para você são perfeitos e maravilhosos. Então, aqui vemos que no Salmo 126, que mais um cântico está sendo entoado. Esta é a 7ª canção que esse povo está cantando. E a 7ª canção da nossa playlist, da playlist do deserto. E podemos esperar, portanto, encontrar aqui uma alegria. Uma alegria especial. Nós vemos aqui que não só Jerusalém e Sião permaneciam, mas que a sua alegria permanecia em poder voltar para lá. Eles retornam após um período de tristeza. Que contextualizando esse salmo, nós percebemos que ele é um salmo que pode ser aplicado numa cronologia pós-exílio. O povo que já tinha errado tanto perante o nosso Deus, o povo que já tinha caído, e o Senhor exerceu juízo sobre eles, fazendo que eles estivessem no exílio, e aqui eles retornando como alguém que sente saudade, mas também como alguém que está alegre por estar voltando. E os peregrinos iam de bênção em sua peregrinação, cantante ao prosseguir em seu caminho santo. Pessoas felizes porque em cada subida encontravam um canto e cantavam, e em cada parada um hino e entoavam. E a fé operava no amor na vida deles. Eles estavam obtendo uma alegria no presente e assegurando uma colheita prazerosa. Que nós possamos, assim como esses peregrinos, continuar cantando e entoando cânticos, subindo a cada degrau, dando cada passo em nossa jornada, pois nós reconhecemos que é Deus que nos faz sonhar.
Assim como esse povo que diz, quando o Senhor, o próprio Deus, trouxe de volta do exílio, os que voltaram a Sião, eles estavam como os que sonham. Parecia que aquilo era um sonho, pois era o próprio Deus. Eles reconheciam que não tinha sido eles, que não tinha sido por força humana que eles tinham voltado para casa, mas sim pela força do próprio Deus. E esses peregrinos prosseguiam cantando, pois reconhecendo que Deus, o seu Senhor, é que os faziam sonhar. Mas você já parou para imaginar o que aconteceria se eles não reconhecessem isso? O problema que isso traria, e o problema que isso traz para a nossa vida quando nós não reconhecemos que é o próprio Deus que nos faz sonhar, que é o próprio Deus que está ao nosso lado e nos traz alegria, e nos faz ter regozijo em sua palavra, que nos faz ter regozijo em nossa vida, e sonhamos com isso, e sonhamos coisas boas. E assim o Salmo, ele se inicia com uma emoção, a ênfase na gratidão daquele povo, pois eles estavam como os que sonham. Essa emoção se vê em meio a uma jornada, se vê em meio quando os decretos de Deus se cumprem na vida daquele povo, e nossa alegria também é grande quando os decretos de Deus se cumprem em nossa vida. Certamente quando nossos sonhos estão alinhados à vontade e os decretos de Deus, certamente nós somos alegres, estamos felizes em Deus, sonhando em Deus. E aquele povo, transformando o seu dia cinzento, foi transformado em um dia ensolarado, em um dia de sol, pois eles estavam como os que sonham. Eles estavam alegres pelo que o Senhor estava fazendo. Eles entenderam que aquilo fez eles vencerem algo que pelas suas forças não poderiam. E é isso que vemos esse salmo. Quando o Senhor, o Deus, traz de volta do exílio, eles estavam como os que sonham. Por vezes, nós somos atormentados pelas aflições, atribulados pelas questões da nossa vida. Nós somos levados cativos, os nossos sentimentos são levados cativos, e nós não estamos como os que sonham, mas é o Senhor. E quando reconhecemos isso, sabendo que é o próprio Deus que nos faz sonhar, nós ficamos alegres. Imagine que aquele povo tinha perdido sua liberdade, a sua pátria, o templo, a família, o culto a Deus. Eles estavam sobre um cerco, sobre a fome, sobre uma espada, sobre a vergonha. Mas eles reconhecem que é Deus quem abriu o coração daquele rei, do rei babilônico, que foi Deus que abriu as portas do cativeiro e que a libertação não foi uma obra das mãos deles, mas certamente foi uma intervenção de Deus, foi uma intervenção sobrenatural, pois é Deus quem restaura, é Deus quem traz a alegria dos nossos sonhos, é Deus quem nos tira da cova, é Deus que nos tira dos nossos cativeiros, dos nossos medos, e é Ele quem nos põe de pé, e é Ele quem nos faz sonhar de novo. Então, nós devemos reconhecer que é Deus que nos faz sonhar e prosseguir cantando, assim como aqueles peregrinos. E eu quero pensar já duas coisas sobre você, com você, sobre o que já foi exposto. Eu quero te impulsionar sobre isso, a convidar pessoas a sonhar. Eu quero que você chame a comunidade a viver a alegria dos sonhos, não só individualmente, mas sonhar como unidade. Eu quero que você e a comunidade que você está em volta, as pessoas reconheçam e façam se reconhecer que é Deus que nos faz sonhar, é Ele que nos traz alegria e é Ele que nos põe de pé. Pois esses peregrinos prosseguiam cantando e sonhando porque eles encontram sentido na vida e para a vida em viver os sonhos em Deus. Quando paramos de sonhar, a nossa vida fica cinzenta. Certamente nós não vamos ter nem vozes para cantar. Os nossos dias parecem que são todos iguais. Nós não se sentimos no mesmo lugar sempre. Sabe por quê? Porque os sonhos nos puxam para frente. E quando deixamos de sonhar, nós ficamos estagnados.
Os sonhos nos dão alegria, nos dão força e vontade de lutar, mas quando não temos sonhos, nós não temos forças, nós não temos vontades. São sonhos que fazem os nossos dias serem belos. Sonhar, como eu disse anteriormente, é um dom de Deus. E como dom de Deus, ela é fonte de alegria quando é uma resposta a uma necessidade. E também quando temos Deus como propósito. Assim como foi exposto no domingo passado, pela alegria de sonhar, eu quero te dizer que quando os nossos sonhos são guiados por uma resposta a uma necessidade individual e por uma necessidade coletiva também, e quando nós temos Deus como um propósito, certamente os nossos sonhos em Deus levarão embora a lamentação, os gemidos, eles darão lugar aos risos e a cânticos de alegria, pois é isso que o povo entoa. No versículo 2 diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E no 3 ele repete: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Eles estão cheios de alegria pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito àquele povo. Nós estamos cheios de alegria porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. A nossa boca se enche de riso, assim como a boca daquele povo se enchia de riso. O que Deus faz em nossas vidas, o que Deus faz em nossas histórias, produz uma alegria indivisível, produz uma alegria sem tamanho. A intervenção de Deus nas nossas vidas produz um impacto. E isso causa testemunho grandioso da nossa vida entre as nações, entre onde estamos. Os sonhos já trouxeram e trarão sentido à nossa existência. Pois se sonhamos em Deus, reconhecendo quem Ele é, certamente estaremos alegres. Nós teremos vida. Pois os planos de Deus, eles são perfeitos, eles trazem saúde para as nossas emoções. Eles renovam as nossas forças. Então, agora, eu te convido, olhe para a sua vida. Olhe para o que Deus tem feito. Reflita na sua história. Por vezes sim, você já deixou de sonhar. Por vezes sim, talvez você agora ainda não esteja conseguindo sonhar. Você talvez não consiga entoar um cântico. Esteja como aquele povo, e como diz o Salmo 137, que quando eles estavam no cativeiro, eles pensavam que não teriam mais jeito, e você pode estar pensando, não há mais jeito. Achando que os seus sonhos em Deus não irão mais se cumprir. Como eles também achavam que não havia mais sentido. E o que eles faziam? Eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia e choravam. Talvez o que você esteja fazendo agora é chorar. Talvez o que você tenha vivido é um momento de lágrimas. E talvez que assim como aquele povo, você já pendurou suas harpas e não entoa mais cânticos. Não consegue entoar mais cânticos a Deus. Mas eu quero te dizer que o improvável aos nossos olhos, o que é improvável aos olhos humanos, é exatamente o que o Senhor faz. E mais, Ele nos faz encontrar um sentido na nossa existência. É quando sonhamos em Deus que nós trazemos vida ao nosso ser. Quando sonhamos em Deus que nós proporcionamos saúde às nossas emoções. Nós renovamos nossas forças e as lamentações, elas dão lugar ao júbilo. Então nós voltamos a cantar alegremente. Assim como esse povo, a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E é isso que o Senhor proporciona a nós. É isso que o Senhor proporciona às nossas vidas. E no versículo 4 ele diz: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguev. E o Neguev era o maior deserto da Judéia. O do Neguev era um deserto que ficava, imagine que 11 meses, provavelmente seco. Mas no mês das chuvas, as águas correm das montanhas e dão sentido às correntes fluentes de água que abrem as areias do deserto e proporcionam vida àquele deserto. Pois onde tem água, toda a terra é boa.
E é isso que Deus faz. Ele faz que na nossa vida corram correntes de água como as correntes do Negev. Ele faz que os rios do Espírito Santo brotem no deserto seco de nossas vidas. E mais, o nosso Deus é o próprio rio. Ele é o próprio rio que quando nós estamos aos pés dele e quando nós estamos junto ao ribeiro de águas correntes, nós temos vida. E nós temos vida quando estamos juntos ao nosso Senhor. Quando o Senhor é o propósito dos nossos sonhos. Quando nós sonhamos em Deus, nós temos sentido a nossa vida e a nossa existência. E Ele pode, e Ele faz que o deserto da minha vida, que o deserto da sua vida, o deserto que você esteja enfrentando, se torne uma fonte. Pois é Ele mesmo que dá sentido a isso. Imagine que é o próprio Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos faz enxergar e entender o quão maravilhoso tem sido o que Ele tem feito em nossas vidas. E quando nós estamos nos nossos desertos, nas nossas falhas, nos nossos pecados, não conseguindo sonhar, é Cristo que se torna o sentido para nossas vidas. Ele que dá existência, Ele que faz fluir águas correntes no nosso ser. É Ele que fez isso por nós. E nós vemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é isso que nós estamos alegres. Isso nos faz continuar e prosseguimos cantando assim como aqueles peregrinos, porque nós esperamos o consolo e a plena satisfação somente em Deus. E a semeadura é dinâmica. Nós saímos à labuta, nós saímos a trabalhar, nós saímos a semear, andando e chorando. Assim como diz o versículo 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas ceifarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ela é dura, a semeadura. Ela faz parte do presente, ela é o agora. O lavrador tem uma grande variedade de trabalho. Ele tem uma grande variedade de trabalho diante dele. Ele precisa observar a estação e saber o momento apropriado, e ir, e arar a terra, e plantar, e isso é duro. Assim como nós cristãos também temos os nossos deveres e assim, enfrentamos as durezas da vida pela família, pelo trabalho, na igreja, pelas coisas que estão no mundo, que nós vivemos. Mas nós podemos até mesmo semear com lágrimas, devido a essas situações, a oposição de situações difíceis sobre as nossas vidas, sobre desapontamentos que já tivemos, mas há muito mais em semear com lágrimas e em colher com alegria. Uma colheita alegre é dada pela bênção de Deus. É uma consequência que vai ser natural de um tempo de semeadura que foi duro e trabalhoso. Pois quem promete uma semeadura alegre é o próprio Deus. E é um Deus que não mente. E Ele promete e isso se cumprirá em nossas vidas. Mas certamente precisa haver uma semeadura antes da colheita. Os homens que semeiam, certamente colherão. Mas se semeamos a semente preciosa do Evangelho, a semente preciosa de Deus, as boas dádivas que Ele tem nos dado, nós colheremos aquilo também. Na proporção que semeamos, nós colheremos. A semeadura pode ser até mesmo com tristeza, mas a colheita será de grande alegria. Na proporção da tristeza, da semeadura, será uma proporção ainda maior do que colheremos e o Senhor nos entregará. E nós voltaremos felizes se nós saímos. Essa foi a nossa atividade, de sair e humildemente nós choramos, sendo fiéis no Senhor, nós levando essa semente preciosa. O Senhor diz que no tempo certo, sem dúvida, nós colheremos com alegria, com cantos de alegria, com cânticos de alegria, e a nossa rica recompensa será que nós vamos trazer os nossos feixes, os nossos molhos, cantando pelo caminho. Pois nós semeamos aquilo que parecia
que não traria sentido, porque nós se deparamos com sonhos que talvez não queríamos mais. Mas se nós semeamos isso e nós continuamos sonhando com isso, certamente é o nosso Senhor, através dos seus decretos e dos seus planos perfeitos, que farão acontecer em nossas vidas. Isso traz um regozijo, uma alegria. Isso nos faz sonhar de novo. Isso nos faz entender que trazer consigo os nossos feixes é estarmos alegres no Senhor, colhendo as coisas boas que Ele tem para nós. E se estamos diante de uma dificuldade, assim como aquele povo estava, nós possamos continuar sonhando, nós possamos continuar encorajando uns aos outros, alegres em encontrar plena satisfação e consolo em Deus, sabendo que o nosso retorno, o retorno da semeadura acontecerá e será da maneira que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E nós seremos bem-sucedidos e seremos honrados no Senhor, porque cada lágrima que escorre dos nossos olhos, elas não serão em vão. Elas serão secadas pelo próprio Deus. E elas trarão frutos. E nós colheremos isso pela grande dádiva do nosso Deus. Que possamos continuar firmes, alegres, convidando uns aos outros a sonhar, sonhando em Deus. Se não conseguimos, que possamos renovar os nossos sonhos. Se achamos que seja necessário, que possamos trocar de sonhos, mas continuar seguindo, sonhando em Deus. Te convido a uma oração essa manhã. Grande Deus, soberano Pai, obrigado pela Tua palavra bendita, pela Tua palavra maravilhosa em nossas vidas. Senhor, nos conduz ao dom de sonhar, Pai. A maravilha que Tu nos concedeu de sonharmos, Senhor. Mas que possamos sonhar em Ti, Deus. Possamos reconhecer que és Tu, Senhor, que nos fazes sonhar, Pai. Que és Tu que nos fazes, Senhor, estarmos alegres e seguirmos ainda com choro, ainda com lágrimas, mas semeando, porque certamente nós voltaremos entoando cânticos de alegria, carregando o resultado da colheita, Pai. Pois és Tu, Senhor, que nos proporciona isso. Obrigado, Jesus, por proporcionar isso mesmo enquanto nós, em meio às nossas dificuldades. Tu já semeaste algo que nós colhemos maravilhosamente, Senhor, que foi a boa dádiva da nossa salvação, e isso nos traz alegria. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, traga consolo aos corações, que possamos renovar os nossos sonhos, continuar a sonhar. Se for necessário, possamos trocar de sonhos, mas continuar vivendo sonhos em Deus. Possamos convidar uns aos outros a isso, Pai. Nos ajuda e ser conosco. E nos abençoe. Amém. Tenha um excelente domingo e que Deus os abençoe.